É a vós que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia, nesta terça-feira da 19ª semana do Tempo Comum. Nós, no dia de hoje, celebramos uma memória que é muito particular aqui para a Europa, que aliás aqui na Europa não é uma memória, é uma festa recente, e uma festa que fala de momentos particulares da história da Igreja aqui no continente europeu e no mundo inteiro, porque são fatos ligados à Segunda Guerra Mundial. Hoje celebramos o martírio de Santa Teresa Benedita da Cruz, Edith Stein, uma filósofa alemã de origem judia, que acolhe o Evangelho de Cristo e, por conta da sua fé e da sua ligação com o seu povo, vai experimentar a dor dos campos de concentração. Nos dias de hoje, portanto, olhando para Santa Teresa Benedita da Cruz, nós queremos com ela crescer no grande amor a Jesus. Santa Benedita da Cruz, em uma noite, leu os textos de Santa Teresa de Ávila, numa avidez incrível de se encontrar com aquele que poderia aplacar a sede do seu coração. E daí em diante ela começa todo um caminho de seguimento a Jesus, de entrega a Jesus, lê as Sagradas Escrituras do Novo Testamento, pede a preparação para o batismo, recebe o batismo, entra no Carmelo e assim prossegue a sua vida de consagração a Deus Nosso Senhor. Portanto, é uma mulher que fala da busca, é uma mulher que é modelo de um feminismo não é vivido com profundidade, arraigada na tradição bíblica do Antigo Testamento e do Novo Testamento, como uma discípula de Nosso Senhor Jesus Cristo. Realmente uma mulher para frente, uma professora universitária, uma mulher que não estava limitada a certos confins que talvez a sociedade quisesse dar para ela, né? Portanto, é uma mulher que enfrenta toda a sanha do totalitarismo, uma mulher que enfrenta todas as dificuldades do seu tempo. Portanto, nesse mundo em que nós vivemos, em que cresce certos preconceitos em relação à mulher, que quer relegar a mulher um papel de segundo lugar, no mundo em que fala tanto alto a intolerância, nós celebrar Santa Teresa Benedita da Cruz, Edith Stein, realmente querer viver na vanguarda, querer viver a profundidade do que significa a fé cristã arraigada na tradição da Sagrada Escritura. Bom, nós, porém, no Brasil, seguimos as leituras que são previstas para essa 19ª semana do Tempo Comum. Portanto, o Evangelho de Mateus, no capítulo 18, nós vamos começar a ler no dia de hoje. Vamos ler os versículos de 1 a 5, depois o versículo 10 e versículos de 12 a 14. É o que está previsto na liturgia de hoje. Eu tenho a alegria de estar com você. Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e tenho esta satisfação de com você iniciar essa leitura do capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Hoje, com esse abraço grande realmente a todas as mulheres que são protagonistas, a todas as mulheres que são mulheres de busca. Eu me lembro de uma canção do Padre Zezinho, não é? Mulher Igreja. Então, é igual Teresa, igual a Clara. Amanhã depois de amanhã a gente vai ter a festa de Santa Clara. Então essa semana, não é, diria assim, nos faz olhar um certo protagonismo feminino do passado e de um presente recente dentro da Igreja, dentro da humanidade. Interessante que na história da Igreja, todas essas grandes mulheres que a gente tem, muitas delas têm esse nome de Teresa, né? Porque temos Teresa de Ávila, temos Teresinha do Menino Jesus, Teresa Benedita da Cruz, que a gente celebra hoje. Qual é a outra Teresa?
Madre Teresa de Calcutá. Então, seja do ponto de vista intelectual, do ponto de vista prático, não é? Temos essas mulheres, não é, que dentro da igreja são realmente um farol para todas as mulheres do mundo, não é? Essas mulheres que a partir da consagração do seu coração vivem a profundidade da sua fé. E nós homens somos chamados a caminharem com elas. Santa Edith Stein estava ao lado de um grande filósofo do seu tempo, né? Como Russell, como sua secretária, como auxiliar desse filósofo e como alguém que, como sua discípula, toma também do seu pensamento e o traduz também a partir da sua perspectiva de mulher. Bom, a comunidade cristã não é feita somente de mulheres, é uma comunidade que é feita de homens e de mulheres, e convém a gente lembrar o que Jesus lembra, né? O que Deus uniu, ninguém separa. Então o que a gente busca é essa integração, essa integridade. E hoje a gente começa, portanto, a ler o quarto discurso que Mateus coloca para nós dentro do seu evangelho. Já escutamos o Sermão da Montanha, que começa ali com as bem-aventuranças, e ali a gente consegue ver e perceber que essa igreja é a igreja dos pobres, bem-aventurados os pobres em espírito. Então essa comunidade é a comunidade dos pobres, é uma comunidade que é missionária, ouvimos o sermão missionário, é uma comunidade que anuncia o reino e que é uma parábola do próprio reino presente aqui na terra. Hoje a gente vai começar a escutar esse discurso de Jesus sobre a vida em comunidade. E quem é a comunidade? É a comunidade cristã, é uma comunidade feita de pequeninos e de pequeninas. Por isso é muito interessante perceber e notar que essa comunidade é uma comunidade onde as mulheres têm um papel muito particular. Jesus está em Cafarnaum, e em Cafarnaum normalmente Jesus tem um ponto de referência. Você sabe qual é o ponto de referência? É a casa de Pedro. Lembra que ontem ele mandou Pedro ir pescar, vai pegar um peixe para pagar o imposto? E ontem, depois, conversando com uma pessoa, me veio à mente o seguinte: aquele peixe estava engasgado, né? Estava ali com uma moedinha engasgando, e Pedro abre a boca e tira a moeda de lá de dentro e entrega como a sua oferta ao templo. Eu estava pensando que às vezes aquilo que está engasgando a gente deve aprender arrancar isso de dentro da gente e fazer uma oferta a Deus com aquilo que está engasgando a gente. Às vezes a gente pensa em fazer oferta sobre aquilo que é belo, daquilo que é bonito, daquilo que é o melhor. A gente tem que colocar nas mãos de Deus também as nossas dores, aquilo que está nos pesando. Por isso, como apostolado da oração, todos os dias ofereço-vos, ó meu Deus, em união com o Santíssimo Coração, por meio do coração imaculado de Maria, as orações, obras, sofrimentos e alegrias deste dia. Os sofrimentos, aquilo que está entalando a gente, que está engasgando a gente pode fazer oferta disso também, daquelas dores, daquelas situações que não são as melhores no dia da gente. A gente não precisa ficar com isso pra gente, não. A gente pode entregar nas mãos de Deus. E Deus o que é que faz? Faz a mesma coisa que Ele faz com as coisas boas que a gente entrega. Ele não precisa das coisas boas que a gente dá para Ele não tem necessidade de nada. O que é que Ele faz? Ele transforma e dá pra gente no modo melhor. O máximo para entender isso é que a gente na mesa do altar coloca pão e vinho, e o Senhor nos dá o corpo e o sangue do seu Filho, a presença do seu Filho. Portanto, Ele faz a mesma coisa também com aqueles dons nossos que, olhando nós assim externamente, pensamos que não sejam os melhores. Ele entrega. Muito bem. Jesus mandou Pedro ir lá pegar aquele peixinho. Pedro vai, pesca, traz a moeda para dar a Jesus. Mas neste meio tempo, e agora aqui a gente faz uma cena, né? Pedro está lá no mar, agora a gente volta com a câmera para dentro da casa, com a câmera para dentro da casa onde Jesus está. Aí eu fico imaginando que essa casa é aquela casa onde está a sogra de Pedro. Lembra da sogra de Pedro que estava com febre, Jesus a curou e ela começou a servir a todos. Então eu imagino Jesus dentro dessa casa com todo esse pessoal, enquanto Pedro vai lá pescar, não é, sabendo que ele, participando da categoria desses filhos que não devem pagar
impostos, mas o fazem naquela liberdade para não escandalizar os outros. Agora aqui a gente vai ver que pode ser que a própria comunidade passe a ser um espaço onde acontecem certos escândalos. E qual é o escândalo que a gente vai ver hoje? O escândalo é o seguinte: Jesus tinha anunciado que ele morreria, Jesus tinha anunciado que ele iria passar pela paixão, Jesus tinha anunciado também que ele iria ressuscitar. Enquanto Jesus está falando disso, de sofrimento, de paixão, de morte, tem ali o pessoal querendo cobrar o imposto deles, enquanto está essa situação toda aqui, o que é que acontece com os discípulos de Jesus? O evangelho de hoje, Mateus 18, versículos de 1 a 5. Enquanto está acontecendo isso, os discípulos aproximam-se de Jesus para fazer uma pergunta. Estão em casa, a casa é o ambiente interno, não é, da comunidade, na intimidade da casa. O que é que acontece? O que é que acontece no interno das nossas comunidades, no interno do nosso lar? Aquelas coisas que ninguém do lado de fora está vendo, mas que muitas vezes está acontecendo aqui no interior das nossas famílias. Qual é a situação que muitas vezes se vive? Olha a pergunta que estes discípulos apresentam para Jesus. Quem é o maior no reino dos céus? Olha aqui qual é o escândalo da competição. A gente vive de competição, a gente vive se comparando, não é, um olhando assim para o outro para ver quem é o melhor, quem é isso, quem é aquilo, e às vezes é uma competição velada, silenciosa, que a gente não fala nada, e às vezes, né, bota o pau na roda da bicicleta do outro para que o outro se acabe lá do outro lado. Às vezes tem até esse tipo de coisa. Olha só, esse escândalo é um escândalo presente dentro da comunidade. Às vezes a gente não está centrado naquilo que Jesus está dizendo, está mostrando. A cabeça da gente está em outro lugar, está em outras coisas. A gente não está se deixando evangelizar. Quem é o maior no reino dos céus? É para isso que Jesus reuniu essa gente, é para isso que Jesus reuniu a comunidade. Então aqui a gente vê qual é o desejo de muita gente que está nessa comunidade, qual é o desejo de muita gente que está seguindo a Jesus. Crescimento. Bom, vamos falar a verdade, crescimento não tem nada de ruim, nós somos chamados para crescer mesmo. A gente é como uma sementinha que é jogada na terra e a semente tem que se desenvolver, mas só que a semente tem que se desenvolver a partir de suas forças próprias. Uma semente não fica se preocupando, se comparando com a outra. Aquela dali está crescendo mais rápida do que eu, já botou mais raiz do que eu, e quantos frutos será que aquela sementinha vai dar? A gente às vezes perde a energia nessa comparação. Chamados a crescer somos todos. O escândalo é esse da gente ficar se comparando. Mas a gente também precisa dizer uma coisa, né? A gente também vive um pouco de imitação. A gente precisa de modelos. Aliás, São Paulo diz com uma clareza muito grande: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E aliás, o próprio Cristo se dá como modelo. Ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Existem modelos, nós podemos ser modelos, nós devemos olhar para modelos, mas modelos sadios, modelos que encarnem essa proposta que Jesus faz. E não sermos seduzidos pelo discurso do mundo, pelo discurso de a gente que vai querendo se superar de uma forma não sadia. Então, um chamado ao crescimento realmente existe. Aí o que foi que Jesus fez quando escutou essa palavra, né? Então a gente vê que é uma comunidade no meio da qual existe uma certa competição. E aqui a clareza nos é dada por esse exemplo que Jesus faz, que é um exemplo profético. Jesus, como um bom pedagogo, como um bom mestre, ele chamou uma criança. Estamos no mês de agosto. O mês de agosto é o mês das vocações. A palavra chamar, não é? Latim vocare, não é? Uma criança é chamada. Só que a palavra criança, pais, paidos, em grego, a gente pode traduzir como criança, mas a gente pode traduzir também como escravo ou como servo. Escravo, servo. É aquela palavra que depois no aramaico, que era a língua que eles falavam no dia a dia, é a palavra tiliá, que lembra aquilo que João Batista disse para Jesus quando ele passou, ele mostrou para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus, ou seja, eis o servo de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Então, pegando essa criança e trazendo aqui agora, chamando essa criança,
Então, como Jesus está dizendo, aqui de novo a gente se encontra diante da vocação da gente. E aqui, entender a palavra criança traduzida dessa outra forma como servo. Jesus nos convoca como servas e como servos. Faz a gente entrar de novo na vocação da gente, no chamado que ele nos dirigiu. Muitos desses discípulos de Jesus foram discípulos de João Batista e eles recordam-se que João disse isso para eles: olha ali o Cordeiro de Deus, olha a criança, o pai idoso de Deus. Então tem toda essa memória afetiva por detrás daquele gesto. O que foi que Jesus fez? Pegou essa criança, esse servo, né? Muitas vezes eu gosto de dizer assim, a palavra boy em inglês significa criança, né? Mas a gente diz também office boy, para dizer um contínuo, um menino que está ali ajudando. Hoje em dia fala de trainee, não é, para jovens adolescentes que estão trabalhando numa determinada empresa. Então, um menino de recado, um menino para fazer os mandados, não é, um servo. Então aqui agora, Jesus pega este servo, esta criança, põe no meio deles e diz assim: em verdade eu vos digo, se não vos converterdes. A palavra conversão, metanoia, em grego significa mudança da mente, do nous, mudança do pensamento. É a mudança daquilo no qual a mente da gente está focada. Mas a gente sabe, que a gente conhece essa palavra, conversão de marcha, né? Quando a gente vai converter a marcha, ou a gente diz também inversão da marcha. Quando você está indo numa estrada, a marcha é nesse sentido. Quando você faz a conversão, você inverte a marcha, ou seja, gira, faz um outro giro, muda a destinação. Então Jesus aqui diz: se vocês não mudarem o ritmo da estrada que vocês estão caminhando, se vocês não trocarem a direção da estrada de vocês, se vocês não se tornarem como esta criança, Jesus não está chamando a gente para que a gente se infantilize, não é? Mas que a gente recupere essa capacidade de servir. Não está de competindo com o outro. Em vez da competição, o serviço. Se vocês não se tornarem como servos, como essa criança, e eu já disse que a palavra criança pode ser traduzida como servo, que lembra aquele eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se vocês não fizerem isso, vocês não vão entrar no reino de Deus. Então, para entrar no reino de Deus, não é que a gente deva deixar de crescer, mas a gente vai ter que crescer numa outra direção. Se a gente está indo nessa direção, tem que voltar para crescer em outra direção. Talvez a gente pudesse pensar no seguinte: uma árvore, ela cresce. E às vezes a árvore pode estar crescendo nessa direção, né? Do tronco que está subindo. E se a questão é a conversão, é a mudança do destino, ou seja, em vez de estar crescendo para cá, ela vai ter que crescer para cá. Ou seja, tem que crescer na direção das raízes. Crescer na direção dos fundamentos. Uma casa, antes de crescer as paredes, qual é a primeira coisa que ela tem que crescer? Os alicerces. E se você quer fazer uma casa de 1 andar, 2 andares, 3 andares, você precisa trabalhar muito tempo nos alicerces, nos fundamentos. O pessoal diz: a parte do fundamento é o que demora mais. Depois as paredes é fácil de ir para cima. Dizem que o bambu, não é, por exemplo, aquela árvore que a gente conhece de tantos lugares. Quem é de Salvador, não é, quando chega no aeroporto, tem aquela beleza, aquele bambuzal na frente do aeroporto, formando aquele quase como um arco, né? Os arcos daqueles bambus. Anos e anos, eu não sei se 5 ou 10 anos, que eu já li em algum lugar, que o bambu leva crescendo só as raízes. Parece que ele não está crescendo. Ninguém vê o crescimento, mas é um crescimento interno, é um crescimento na base. Depois daquilo ali, o bambu, minha gente, cresce e vai infinitamente. E aí pode vir vendaval que joga o bambu para cá, joga o bambu para lá, ele pode se inclinar todo, ir até o chão e não é arrancado. Por quê? Porque as raízes são profundas. Então o nosso crescimento, não é? A gente vai se tornando maior, não somente a partir do caule e da copa. A gente vai ter que se tornar maior na direção das raízes também, do fundamento. Quanto mais fundamento tenha a nossa raiz,
mais a gente pode realmente resistir. Então, crescer numa outra direção, crescer em um outro sentido. Se a gente não fizer isso, a gente não vai entrar no reino dos céus. E aí Jesus diz uma outra palavra: quem se faz pequeno como este servo, como esta criança, é maior no reino dos céus. A palavra tapeinos, em grego, aqui está a Liz acompanhando na nossa live, né? Tem tapeino em italiano, o italiano é tepino, né? Ai me tepino, que é pequenino, que é humilde. Então, é nesse sentido de um crescer que é abaixamento. Quem se faz pequeno como esta criança, não é? Quem é capaz de se abaixar, de vir até perto das suas raízes, esse sim é quem vai entrar no reino dos céus. E olha o que é que Jesus diz: e quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. O que é que Jesus está fazendo? Jesus está se identificando com o pequeno, porque ele mesmo diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ele é o Cordeiro de Deus, Tiliá, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, portanto, Jesus se identifica com esse servo, com essa criança. Ele se faz pequeno. Agora, lembra o capítulo 25, que vai ser o último discurso que a gente vai escutar? Eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, eu estava preso. Olha como ele vai se identificando com quem estava no sofrimento, com quem estava na dor. E então a comunidade, na medida que ela vai descobrindo esses pequenos, não é? Ela vai crescendo. Então aqui a gente vê uma espécie de radiografia, não é, dentro da comunidade. Quem é essa comunidade para a qual Jesus agora vai dirigir o seu discurso, né? O quarto discurso é para a comunidade. Então é uma comunidade onde tem competição, onde tem gente que está querendo ser o maior. É uma comunidade em que há crianças, no sentido aqui, peguemos a palavra servos. Então é uma comunidade que é feita de gente simples, de gente pequenina, para o ponto de vista da sociedade. Lembra que Paulo, falando para os coríntios, ele diz assim: a comunidade de vocês não é uma comunidade feita de sábios, de doutos, não. Era uma comunidade feita de gente simples. Entre vocês não há muitos sábios e doutores, segundo a carne. Era uma comunidade que era feita de gente simples, de gente humilde. Tinha também os ricos? Tinha, mas sobretudo era essa gente pequena que muitas vezes era humilhada, porque dizia Paulo na carta aos Coríntios, né, tinha gente que ia para a celebração do agape, ou o que é que fazia? Uns comiam bem as suas comidas boas, não sei o que, o seu vinho bom, e os outros ficavam tendo aquela comidinha simples. Eles eram capazes de fazer a ceia eucarística, mas não eram capazes de partilhar a comida boa para todas. Ou então, capítulo 2 da carta de Tiago. Como era essa comunidade? Às vezes era essa comunidade que tinha gente que tinha uma espécie de disputa de privilégios. Você chega uma pessoa bem vestida na comunidade, com um anelzão no dedo, você arruma logo um lugar para ele se sentar, dá um lugar bom, e quando chega o pequenino, você diz: senta aqui no chão mesmo, tem um lugarzinho para você. Então era a comunidade em que esses pequenos nem sempre eram bem tratados, eram bem acolhidos, e Jesus está dizendo que ele se identifica com estes que muitas vezes a comunidade não tem sensibilidade. Então aqui a gente tem essa radiografia dessa comunidade para a qual Jesus vai dirigir o seu quarto discurso. Você não acha que essa comunidade é parecida com a comunidade da gente? Não é parecido com o mundo da gente? Porque o mundo é que é chamado a se tornar essa casa, essa igreja, esse povo de Deus. Então, essa problemática que o mundo tem hoje era a mesma problemática que a gente encontrava no âmbito da comunidade de Mateus, às vezes dentro das famílias da gente, no ambiente de trabalho, no ambiente da escola da gente. Portanto, uma comunidade muito parecida com o que a gente vive. E Jesus se identifica com esses pequenos. Olha só o que Jesus diz agora, versículo 10. Não desprezeis nenhum desses pequeninos. Então é uma comunidade formada por gente pequenina. Quanta gente pequenina a gente vai encontrar no dia de hoje? O chamado para mim e para você é não desprezar quem é pequenino. Não desprezar os pequeninos. Eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Daqui a pouco, mês de setembro, vai ter muita gente fazendo quaresma de São Miguel, pensando nos arcanjos. Depois vem o mês de outubro, a gente vai pensar nos anjos da guarda, e aqui a gente já é uma palavra que faz a gente pensar nisso.
O céu olha para esses pequeninos, Deus cuida desses pequeninos. No livro do Êxodo diz assim: eis que eu vou mandar o meu anjo à tua frente, se tu escutares a sua voz, escutar aquilo que ele tem para dizer, aí você vai realmente saber o que é bom e vai ter a vivência da felicidade. Então aqui não é, a gente vê que esses pequeninos não é gente que a gente não deva ter cuidado, não deva ter interesse. Essa gente que Deus olha em profundidade e com muito amor. Jesus agora nos pergunta: o que é que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa 99 na montanha para ir procurar aquela que se perdeu? Olha um outro detalhe, como é que é formada essa comunidade. É uma comunidade que é formada por gente que se perde, por gente que perdeu a meta, por gente que perdeu o horizonte. Olha eles como é que eles estão se preocupando. Quem é o maior aqui entre nós? Perdeu a perspectiva, perdeu o horizonte, está desperdiçando a vida. Então esse homem, esse pastor que tem 100 ovelhas, quando uma delas se perde, ele é capaz de deixar 99 na montanha para sair, para procurar aquela que se perdeu. Mas na lógica digamos assim, na lógica do mercado, na lógica de quem tem ovelha, você não vai deixar 99 para sair por aí procurando uma, não. Se uma se perder, é melhor um passarinho na mão do que 2 voando. Então, qual é o chamado que a comunidade recebe? É a comunidade de ir atrás de quem se perdeu. Às vezes a gente tem aquela sensação de dizer: não, eu não fiz nada a ele, por que é que eu vou atrás dele? Deixa que volte, se voltar eu estou aqui no meu lugar. Às vezes a gente quer ficar no lugar da gente, não é? Que se o outro vier, tudo bem, a gente pode até fazer a festa como o pai do filho pródigo, mas nem sempre está provado que seja assim. Olha só, Jesus está dizendo que o comportamento da comunidade é o comportamento de quem vai procurar quem se perdeu. Não é ficar esperando que quem se perdeu se toque e volte, não. Aqui tem um chamado missionário. Então aqui também a gente vê que a comunidade é uma comunidade que busca, é a arte da busca. Em verdade eu vos digo, se ele encontrar, ficará mais feliz com ela que com as 99 que não se perderam. Qual é a outra arte, além da arte da busca? É a arte do encontro, Vinícius de Moraes, né? A vida é a arte do encontro, embora haja muitos desencontros na vida. A comunidade cristã deve cultivar a procura de quem se perde. Agora, se a gente for prestar atenção nisso, né? Quanta gente será que na vida da gente já se perdeu? Que tal no dia de hoje tentar reatar algum laço que você supõe que possa estar perdido? Buscar alguém que você acha que está perdido. Eu sei, você não tem culpa de essa pessoa ter se afastado. Eu sei, você não é culpado de nada. Mas olhamos para o estilo de Jesus. Deixa 99 e vai atrás de quem se perdeu. Para que isso? Olha, vou te contar uma verdade. Não é por causa dele, não. Estou falando isso por causa de você. Porque Jesus fez uma promessa. Ficará mais feliz. Você não busca felicidade? Quem é que não quer ser feliz na vida? Então, se você quer ser feliz, não fique esperando que o outro volte, não. Olha, tudo começa esses discursos de Jesus. O primeiro discurso é das bem-aventuranças, ou seja, da felicidade. Felicidade não é o que a gente procura. Não, é certo, eu te digo assim: olha, faz um investimento nisso aqui, porque você vai conseguir isso, aquilo aqui. Você não vai investir nestas ações aí para ter. Pois, uma ação na qual você deve investir é essa ação de ir procurar. Faz isso e depois me conta. Se tem alguém que está muito distante, às vezes a gente fica ali, né? Eu nunca mais. Ontem eu telefonei para minha mãe e ela dizia: quando a gente vai ficando velho é assim mesmo. Tinha fulano e ela vinha muito aqui em casa, me telefonava assim, mas depois a gente vai ficando assim mesmo. E eu não sei nem porquê, nunca mais a gente se falou e não sei o quê, mas a alegria de quando alguém fala, de quando alguém vem visitar, de quando se encontra com alguém. Às vezes a gente nem sabe por que foi se afastando. Não é? Então acho que a gente não tem simplesmente que ficar dizendo assim: se afastou, foi-se embora. Não, a gente também pode tentar recuperar essa alegria da amizade. Porque a gente realmente pode estar muito feliz com quem está em volta da gente, mas pode ser que a gente tem essa satisfação grande de ter dado um passo na direção daquele que a gente viu que perdeu o seu horizonte. Do mesmo modo, o Pai que está no céu não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. A gente colocou no início logo, aqui a gente viu qual era o desejo daquelas pessoas que faziam parte da comunidade, né? O desejo de saber quem é que é o maior. E aqui agora a gente vê qual é que é o desejo do Pai. O desejo do Pai é que não se perca nenhum desses pequeninos.
não é, de quem é os pequeninos dentro da comunidade, que eles não se percam. Era Jesus esse mais pequenino, Jesus se identifica com esse mais pequenino, então o desejo do Pai é que ninguém perca essa imagem de filho que carrega dentro de si. Então o nosso esforço deve ser esse, a nossa ação deve ser essa, para a gente recuperar dentro da gente essa imagem de filho e de filha. Então assim a gente começa hoje essa escuta dessa palavra de Jesus no dia de hoje, sem querer esperar que aquele irmão que se perdeu retorne. Não, ao contrário, a gente vai em busca, como pastor que cuida de ovelha. Dirijamo-nos ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado porque hoje a gente começa a escutar este quarto discurso que Mateus apresenta para nós, e assim a gente vai conhecendo essa radiografia dessa comunidade para a qual Mateus falou, e a gente vai vendo que essa comunidade é muito parecida com o jeito que a humanidade cresce nos dias de hoje, se comporta nos dias de hoje. Dá-nos a alegria no dia de hoje de sair em busca de quem a gente acha que está se perdendo. Ajuda-nos também hoje a entrar nesse caminho de conversão de quem está buscando crescer não somente para fora, exteriormente, mas de quem cresce interiormente, quem aplica muito tempo, dedica muito tempo a sanar as suas raízes. Senhor, muito obrigado também porque Tu nos ensinas a uma coisa que é importante na vida de crianças, não é? É que elas são modelo para nós, um exemplo para nós de confiança. Assim como Tu és um modelo de confiança plena e absoluta no Teu Pai. As crianças são para nós um modelo de quem se joga nas mãos dos seus pais. Então hoje elas são dadas também a nós como modelo por Ti, dessas pessoas que sabem se abandonar na mão do Pai, sabem que o Pai cuida delas. Então que no dia de hoje a gente também possa viver como quem sabe que o Pai cuida da gente, que o Pai procura a gente, que Ele vem ao nosso encontro até mesmo quando a gente se perde. Ajuda-nos no dia de hoje também a ir em busca de alguém que a gente nota que está afastado, que está perdido. Que a gente não apenas espere o retorno, mas que a gente comece essa ação de busca. Amém. Ouvi, Senhor, a minha oração, chegue até vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Gente querida, um abraço grande a vocês que estão me acompanhando na madrugada brasileira, ou nós que estamos aqui do lado de cá, não é? No nosso fuso horário comum aqui do início dessa manhã europeia. Um abraço para a Aline Sampaio, um abraço para Dona Josinha acompanhando a gente, bom dia, um abraço para Lisa Camata, buongiorno Lisa, auguri per la festa di Santa Benedetta, di Santa Teresa Benedetta della Croce, che è patrona dell'Europa. Allora, voi europei, tanti saluti. Um abraço para a Nete Cor, acompanhando a gente. Não sei se a Nete está aqui no fuso horário da Suíça ou se está no fuso horário brasileiro. Um abraço para a Sônia Santos Damasceno, um abraço para a Rose Santos, acompanhando aqui também a nossa live. Um abraço para a Dinéia Flores. Para Thais Santos, um abraço para você também. Um abraço para a Natália Mercedes, acompanhando a nossa live no dia de hoje. A Natália, que foi chegando depois, eu comecei hoje, um abraço a todas as mulheres, não é, nessa celebração de Santa Teresa Benedita da Cruz. Quem quiser saber por quê, então vai lá no início da live, vai ouvir tudo que eu disse no início. Gente querida, um abraço, um beijo no coração de vocês e esse dia abençoado.